E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos saber por que só saber programar não te torna sênior. Afinal de contas, se só saber programar te tornasse sênior, o mercado estaria cheio deles, não é verdade? O que realmente separa o júnior, pleno e sênior? Neste episódio nós vamos trocar uma ideia aqui um pouco mais sobre esse assunto. O mito do sênior técnico. Aprender zilhões de frameworks, aprender diversas linguagens. Existem muitos devs técnicos que não evoluem na carreira. Dev que só entrega código, galera, isso acabou. A gente precisa ir muito mais além do que só entregar código. Porque se você só entregar código, só ser um cuspidor de código, igual sempre foi aí há anos atrás, a nossa carreira sempre se pautou num profissional que só entregava código, num profissional que era um cuspidor de código. Só que galera, hoje em dia nós estamos vivendo uma realidade, principalmente a realidade dos agentes de IA escrevendo código, que só cuspir código a IA já faz, galera. Só você ter um mínimo ali de desenvolver um bom prompt, você ter uma mínima noção de desenvolver um bom prompt, você já vai conseguir ter códigos muito, mas muito bom através da IA. E não tô falando aqui que a IA vai tomar o seu cargo de desenvolvedor. A IA vai tomar o seu emprego como programador. Vai tomar o emprego daqueles programadores que por muitos e muitos anos só focou em código e só focou em olhar Stack Overflow e entregar um código bem mais ou menos ali. Esse programador vai ser sim substituído, que ele já seria de qualquer forma, porque ele está perdendo a relevância. Agora o que você precisa se atentar? Você precisa ser muito mais além do que um dev que só entrega código. Você tem que ser um profissional que vai entregar soluções, galera, soluções. Tente ao máximo na empresa que você está trabalhando, no cargo que você está ocupando, seja como pleno, júnior, sênior, tente entender ali o que o seu código está entregando como solução. E além do mais, contribua não só para o ecossistema de código, não só para o ecossistema técnico, mas contribua para o ecossistema de produto, de negócio. Entenda um pouco mais de produto, entenda um pouco mais de design. Não estou falando para você ser especialista aqui em design, em produto, não. Sobre o negócio que você está trabalhando, que a sua empresa trabalha. Isso vai te elevar o seu patamar e vai te tirar desse profissional que só está focado em framework, só está focado em código, e vai te transformar. As pessoas vão te enxergar como não só um entregador de código, cuspidor de código, porque esse cara ele é facilmente substituído ou por uma IA ou por outro profissional de mais capacidade, que tem um mínimo nível de capacidade além da capacidade técnica. Então assim, nos dias de hoje e nos próximos anos, o dev pleno, sênior, até mesmo dev júnior, ele tem que focar em entregar soluções profissionais de qualidade, né? E não precisa ser perfeito, mas de qualidade, uma qualidade aceitável, mas entregar soluções. O que o mercado espera de um dev sênior de verdade? Tomada de decisão, galera. Você tem que ser um dev que tenha capacidade, principalmente dev sênior, de tomar decisões relevantes para o ecossistema aonde você está atuando. Por isso que eu citei que você precisa ir muito mais além do que apenas um cuspidor de código. Que o cuspidor de código, galera, ele está fadado ao fracasso. Ele vai ser demitido. Isso já está acontecendo. Em pouco tempo esses caras vão sumir do mercado. A tendência é o mercado de programação ter mais oportunidades para quem está entrando com o objetivo de criar soluções com qualidade aceitável, tá? E um cara que tem a capacidade de tomar decisões e decisões relevantes para o negócio. Visão de produto e negócio, galera. Minimamente você precisa
ir além do código. Você precisa se comunicar com o pessoal de produto, com o pessoal de negócio, com o pessoal de design, experiência do usuário, com o pessoal ali de marketing. Você precisa ter uma mínima comunicação com esse pessoal e entender qual as melhores soluções você pode entregar para aquele negócio que você está atuando. No final das contas, galera, o que a gente entrega são soluções de negócio. Código ele não vale de nada. O que vale são as soluções que você desenvolve e produz para o seu ecossistema de desenvolvimento. Capacidade de dizer não. Galera, é muito importante você ter essa capacidade. Muitas das vezes vai ser naquele momento ou naquela aplicação que você entrou e existem refatorações ou melhorias para fazer. Em muitos momentos você vai ter que dizer não, até mesmo para você. Porque quando a gente entra e vê esses projetos que já estão estabelecidos, projetos que já lucram, projetos que já têm diversos usuários utilizando, é muito comum a gente ficar tentado, ou outras pessoas até mesmo do nosso time ficar tentado em querer fazer mudanças que colocam em risco ali até mesmo o funcionamento daquela aplicação, e mudanças que podem sim ter um tempo ali no escopo do projeto a ser considerado. Então existe até mesmo um momento certo para você fazer refatoração, e isso tem que ser compartilhado, negociado com o time de produto e com o time técnico. E também existem situações onde você vai estar em algumas reuniões, por exemplo, ou até mesmo situações do dia a dia, na qual você deve sim questionar de algumas funcionalidades, algumas implementações de design, por exemplo, e algumas formas de ser desenvolvido as soluções que você e seu time estão construindo. Pensar em impacto e não só em código, galera. É muito importante você pensar no impacto daquela solução que você está entregando, não apenas código. Existe um certo exagero muitas das vezes, principalmente quando você é um pleno, está ali em transição para um nível sênior. É muito comum você ficar um cara um tanto burocrático, um cara um pouco excessivo na hora de construir ali soluções e criar o seu código. Não estou dizendo que eu sou contra design partner, não estou dizendo que eu sou contra padrões, mas é verdade que você também tem que ponderar um pouco. Nem todos os padrões e partners e tecnologias vão funcionar bem no seu projeto. E se realmente você necessita, às vezes, de implementar um padrão, tente entender realmente a solução que você precisa entregar. Prever problemas antes de acontecer. Cara, um sênior de verdade, ele está sempre ali antenado e ligado. Ele está sempre ali com uma visão de, vamos dizer, de QA, de qualidade. Uma visão ali de um cara que está sempre testando a aplicação. Está sempre ali prevendo e antecedendo situações de risco ou situações que podem melhorar. E galera, melhorar sempre devemos melhorar. Sempre tem algo a melhorar. Código é o meio, não o fim. Programar, galera, é só uma ferramenta. O valor está em resolver problemas, reduzir custo, aumentar a eficiência. A empresa não paga por código, galera. Ela paga por solução. É muito importante você focar na solução que você está entregando. Algumas habilidades que ninguém te ensina nos cursos. Por exemplo, comunicação. É muito importante você ser um cara que tenha uma comunicação transparente e clara com o pessoal de produto, com o pessoal de design e com os stakeholders, né, galera? Principalmente essa galera que geralmente é uma galera que é não técnica. Você tem que ter uma comunicação mais eficiente. Você precisa transmitir clareza, transparência no que você se propõe a entregar. Você precisa entender o que essa galera está esperando daquela solução aonde você vai desenvolver. É muito importante, galera.
lá atrás, quando eu comecei, a gente era muito fechadão, caladão, barbudão, cabelo grande. A gente ficava naquele quarto escuro ou garagem apenas programando, galera. E essa habilidade de comunicação, ela vai te elevar a um nível mais acima, na qual você vai experimentar, além do mais, ser um cara que vai ter as informações para poder entregar o esperado e entregar com qualidade. Responsabilidade, galera. Você precisa ser um cara ali responsável com a solução que você está entregando. Não só você entregar aquela funcionalidade, mover o card de fazenda para dono e tá pronto. Não, você precisa ter responsabilidade de entender qual é a solução que você está entregando, entender qual é o problema que essa solução resolve, fazer uma solução, criar esse código para poder entregar e ser responsável para garantir a qualidade desse código. Principalmente hoje em dia, pessoal, qualidade já é uma coisa que não é aquele, sabe, aceitável, é aquela coisa que é imprescindível, galera. Você ter o software com qualidade. E aí não é só fazer, entregar e acabou, não. É acompanhar a galera de qualidade, saber se está tudo ok, se precisa melhorar alguma coisa. Acompanhar os usuários, ter informações de como o usuário está usando aquela ferramenta ou aquela solução que você entregou. Isso é muito importante. Ter mentalidade de dono, galera. Você precisa agir como se você fosse o dono daquela aplicação, como se você fosse o dono daquela solução. E por último, galera, capacidade de ensinar a outros devs. Quando você se torna sênior, você para de ser responsável apenas por suas tasks, mas você se torna responsável por todo um ecossistema de entregas do teu time. E você tem que ser um cara que vai contribuir para a evolução do seu time. Quanto mais você conseguir contribuir, mais o seu time vai conseguir mais entregar. Então eu digo até mais, galera, um sênior, ele tem que parar com aquela mentalidade que ele tinha de quando ele era júnior e pleno, que era só, tenho o meu card, vou executar o meu card ali, o que está propondo no card de solução, e vou entregar. Não, mas você tem que mudar sua mentalidade e ser um dev que você vai fazer entregas sim de qualidade e também vai se preocupar e contribuir para a evolução técnica do seu time e para que o seu time possa fazer entregas também com qualidade. Não adianta nada, você entregou todas as suas tarefas, você entregou todas as suas funcionalidades, mas o seu time não está conseguindo entregar. Quando você enxergar esse cenário, você precisa entrar e contribuir para que esse ecossistema funcione com qualidade e esses devs evoluam junto com você. Erros comuns de quem fica preso no júnior e pleno. Esperar reconhecimento automático, galera. Pense, mude um pouco a mentalidade. O reconhecimento, ele é um resultado de um bom trabalho sendo entregue. Se você está entregando um bom trabalho e principalmente você está sabendo divulgar esse bom trabalho entregue, você não deve só ser aquele cara que entrega, mas também saber vender isso para os seus gestores, vender que você está entregando com qualidade. E galera, vou aproveitar esse ponto do vídeo, já te sugerir um vídeo que vai estar aqui em cima no card, que é um vídeo aonde eu explico quais são os erros de um dev júnior e o que impede dele evoluir na área de desenvolvimento de software. Beleza? Fica a dica. Então vamos lá. Ficar só executando o teste, galera. Estou sendo repetitivo, porque eu vivo há muitos anos nesse mundo. Eu já cometi esses erros e eu vejo muita gente cometendo esses erros. E principalmente esses caras que são júnior e pleno e estão ali preso e só esperando reconhecimento automático. E eles acham também que, cara, vou ficar aqui anos sendo pleno, sendo júnior e o próprio tempo vai me fazer elevar na minha carreira. Cara, não vai. Não fique preso só executando teste.
tente entender o ecossistema num todo. Galera, não entender o contexto do problema. É muito importante que você entenda o contexto dos problemas que você está incumbido de entregar uma solução, tá? Lembre-se, você não é um cuspidor de código. Cuspidor de código é a IA. Você é um cara que entrega solução. Não se posicionar, galera. Você tá ali numa reunião de engenharia. Você tá ali numa daily, você tá ali numa reunião debatendo evoluções para o projeto e etc. Cara, se posicione. E não fique com medo, porque muitas das vezes você pode até não contribuir numa dica perfeita. Às vezes a gente tem esse medo, cara, eu tenho essa ideia aqui, mas eu não sei muito bem como desenvolver ela e não vou falar nada. Às vezes só o fato de você estar ali contribuindo com uma dica, com uma ideia, com uma sugestão, faz com que o time em volta de você, principalmente os mais experientes, use a sua ideia e consiga te ajudar a evoluir ela e te ajudar a ser aceita ali e entregue, tá? Então se posicione, galera, sempre. O que você pode começar a fazer hoje? Vou deixar aqui um checklist prático para vocês. Galera, você está ali numa reunião de engenharia ou alguém está te entregando alguma tarefa. Pergunte por quê antes de codar. Entenda o impacto daquela feature. Participe das decisões. Pense em trade-offs. Ajude outros devs. Isso vai te fazer subir de nível. Galera, eu lembro ali no início da minha carreira, e eu tô falando isso pra vocês, galera, mas eu tô falando, são temas que eu vivi, tá? São vivência minha, não são temas aleatórios, são temas que eu vivi e vejo pessoas passando pela mesma situação. E a gente tá agora num cenário, galera, muito importante, um cenário que não sei se todos estão percebendo, mas um cenário de transição, um cenário onde os devs deixaram de ser aqueles profissionais do lado ali numa sala escura, numa garagem, e passaram a ser profissionais, ou o mercado exige que esses profissionais eles sejam além do código, que sejam profissionais contribuidores para um ecossistema de negócio. Pense nisso, sênior não é quem sabe mais código, mas é quem gera mais valor para o seu negócio. Se isso fez sentido para você, galera, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente para me ajudar no engajamento do meu canal. Compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. E galera, sempre lembre, nós estamos aqui juntos para contribuir no ecossistema e para evoluir como deve, galera. E pode contar comigo que eu tô aqui para ajudar vocês. Um forte abraço e até mais.